versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Antes eu quero saudar você que está aí de forma online, através do Facebook, lembrando que também daqui a pouco estaremos no YouTube. Você pode estar lá nos procurando, NAC Mangaratiba, fazendo parte do nosso grupo, se inscrevendo, vocês também podem estar se inscrevendo lá no nosso canal, divulga o nosso canal, dê lá seu like, comente as nossas mensagens, tem muita coisa lá, participe conosco para que nós possamos estar avançando aí com o nosso trabalho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido e amado, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos por esse dia na tua casa, te louvamos, Pai, por poder nesse momento aquietar o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor. Fala conosco, Pai, fortalece-nos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. O tema da nossa mensagem é santificação ao Senhor, nossa batalha diária. Todo dia nós levantamos, todo dia nós temos uma batalha diária, que é nos mantermos santos diante do Senhor. O mundo se apresenta com tudo que a gente imagina, para nos levar exatamente para o caminho contrário. Mas nós lutamos para nos manter santos diante do Senhor, né? Existem escolhas que fazemos, e essas escolhas fazem a diferença em nossa vida, e a santificação é uma delas. Então, que as escolhas que nós fazemos possam realmente fazer a diferença, porque você, se não tiver cuidado, você faz uma escolha que vai te levar para o lado contrário e vai ter consequências. Nós temos que sempre ter esse entendimento. Tudo aquilo que nós escolhemos vai nos trazer uma consequência. Então, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. E nós possamos sempre escolher tudo que vai nos trazer coisas boas. Para isso, nós temos que pensar bastante antes de tomarmos uma decisão. Tudo nós temos que pensar e pensar muito, né? Então, eu prefiro afirmar que a santificação é a primeira escolha que nós temos que fazer. Porque quando nós nos santificamos, quando nós colocamos ela como uma escolha diária, fazemos essa escolha de sermos santos diante do Senhor, essa escolha provoca em nossa vida uma grande mudança. Então, quando nós escolhemos o Senhor, quando nós escolhemos viver de acordo com a vontade dEle, isso provoca uma grande mudança na nossa vida. E nós temos que sempre lembrar o que falamos aqui quase em todos os cultos. A nossa vontade nunca, ou para não dizer nunca, quase nunca, vai ser a mesma vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade dele sempre é o melhor para nós. A vontade dele para nós ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então nós temos que ter sempre isso no nosso coração. Por que isso? Porque nós queremos algo. Aí nos preparamos para aquilo, ansiamos por aquilo. E Deus diz assim, não, mas não é assim. Eu quero algo melhor para você. E aí nós ficamos bicudos, ficamos com raiva, batemos o pé. Mas aí quando você vê que Deus escolheu é muito melhor, aí você... Agora é a hora de você dizer o que para ele? Desculpa, né? Nós erramos. Então que nós possamos pensar muito, porque se não está acontecendo da forma que queremos, é porque o Senhor quer e Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, a santificação ela tem que ser uma escolha diária. Escolher Deus todos os dias. Você acordou, escolha viver para Deus. E à noite, quando você for dormir, você agradeça, porque aquele dia você venceu, né? Então, e essa escolha vai provocar uma mudança. Pensar concordantemente com o Senhor. Isso aí é um ensino que a Bíblia nos traz, que nós possamos pensar
sempre de acordo com o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim, amém? Rogo, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, diz assim, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. Então que nós possamos pensar sempre igual ao Senhor. Possamos estar sempre juntos com o mesmo pensamento. Por quê? Quando você pensa assim, aí o versículo 9 de Filipenses 4, versículo 9 vai dizer o quê? O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim, isso praticar, e o Deus de paz será convosco. Então o apóstolo Paulo, ele já dizia, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então que nós possamos também, com a nossa vida, com o nosso testemunho, dizer para as pessoas que estão à nossa volta, olha, nos imitem, porque nós somos imitadores de Cristo. E aí Paulo diz aqui, ó, primeiro ele faz essa convocação para Evódia e Síntique, olha, pensem concordantemente com o Senhor. Então, que nós possamos aqui também, nessa noite, pensar concordantemente com o Senhor. E a consequência disso aí ele diz, o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim, né? Paulo falando, vistes em mim, porque ele era um imitador de Cristo. Isso praticar, e o Deus de paz será convosco. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós nos apresentamos ao Senhor de coração aberto, verdadeiramente com desejo de viver uma vida com Cristo, o Deus de paz será conosco. Vem lá os problemas, mas você sabe, não, eu fiz a escolha certa. Deus é comigo. Então, amados, um coração confirmado em santidade, que nós possamos ter um coração confirmado em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Sabe? A pior coisa que tem é quando você faz algo e você se sente culpado. Aí o coração fica ali, né? Moendo, a mente, né? Então, fica causando aquela tristeza, aquela inquietação. Então, a palavra nos fala aqui, a fim que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus. Na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Então, que haja verdadeiramente esse sentimento, um coração cheio de paz. Porque se você anda certo, é a mesma coisa que aquela pessoa que sai com o carro, aí o carro está com documento atrasado, está com algum problema, e quando você vê a polícia, ele fica desesperado. Porque ele tem culpa. Então, é a mesma. Agora, se o carro dele está bom, se está tudo certinho, ele passa tranquilo. Se a polícia mandar parar, ele vai, mostra os documentos e vai. Então, quando nós estamos com o coração em paz, com o coração tranquilo, diante do Senhor, nada pode nos acusar. O inimigo pode até tentar se levantar contra você, mas ele vai se levantar para cair, porque você tem um coração de paz. Precisamos manter o que Deus fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então nós precisamos manter o que Deus fez por nós. Fez o quê? Nos tornou santos. Porque, olha aí, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Cristo fez o quê? Lá na cruz do Calvário, nos tornou santos, nos santificou. Então nós temos que manter o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós. Manter essa santidade no nosso coração. Manter uma vida de santificação. Para quê? Para ter paz. Ah, eu não vou ter problema? No mundo tereis aflições. Nós temos bom ânimo. Você vai ter problema. Você vai passar por algumas situações. Mas quem é que está contigo? Meu Deus de paz? Então, a paz que excede todo o entendimento, ela vai fazer parte da sua vida. Ela vai trazer para você tranquilidade. A cabeça na hora pode ficar meio agitada, mas você já começa a aplicar os antídotos. Como eu costumo dizer. Deus que me santificou, Ele se levou todas as minhas dores e todos os meus problemas, Ele é comigo, Ele me fortalece, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, ainda que eu passe pelo fogo, Ele não vai me queimar, ainda que venham as águas, eu não vou me afogar. Tudo isso são verdadeiros antídotos da fé que nós temos para aplicar no momento o quê? No momento dos problemas. No momento que o mundo se levanta contra nós, nós temos o nosso escudo da fé. Nós temos a palavra do Senhor que está gravada no nosso coração. E aí, você vivendo uma vida de santificação, você tem o quê? Respaldo. Que ninguém pode se levantar contra você. Porque o Senhor é contigo. E também, no versículo 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 30, perdão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então nós somos de quem? De Deus. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Temos que viver uma vida de santificação. Temos direito a tudo isso aqui. É a palavra de Deus que nos garante isso. Somos chamados para ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. E aí eu peço licença ao Espírito Santo. A todos os amados de Deus que estão aqui em Mangaratiba, que estão aqui aonde você está nesse momento assistindo esse vídeo, através do Facebook ou mesmo através do YouTube. Chamados para seres santos. Você foi chamado para ser santo. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos chamados para ser santos. Esteja você aonde estiver. Você foi chamado para ser santo. Esteja você aonde estiver. O teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E Ele te chama de raça eleita, Ele te chama de sacerdócio real, Ele te chama de nação santa, Ele te chama de propriedade exclusiva de Deus. Enquanto o outro chama de tudo quanto é nome, o Senhor nos chama de filhos amados. O Senhor nos trata de filhinhos. O Senhor nos trata com todo carinho. Ele tem tanto carinho que Ele deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Esse é o carinho que Ele tem por cada um de nós. Em Cristo somos justiças de Deus. Tudo isso são antídotos que nos fortalecem quando
Vem os embates da vida. Os embates da vida vão vir sempre. Vão sempre vir. Vai passar um e daqui a pouco vem outro. E é degrau que você vai galgando para cada vez mais forte e enfrentando com mais força os problemas que vêm. Porque vem um, você olha para trás, mas eu passei por aquele, por esse eu passo também, porque o Senhor é comigo, Ele me fortalece. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu faço parte dessa família, eu amo a Deus, tudo coopera para o meu bem. E aí Ele vem e nos chama para ser santos, e agora nos fala que nós somos justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Ele se fez pecado por nós, para que por Ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. As escolhas que nós fazemos, elas fazem a diferença. Isso você pode ter certeza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, versículo 13, diz assim: não tendes limites em nós. Perdão, é 1 Coríntios, eu estou aqui em 2. Vamos voltar um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, versículo 18. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E o preço foi preço de sangue. Você foi comprado por preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele, por mim e por você. Ele verteu todo o seu sangue, para que nós fôssemos agora, para que nós fôssemos comprados, selados pelo sangue do Cordeiro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aquele sangue foi o carimbo da tua salvação. Portanto, tenha uma vida de santificação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 10. 1 Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Portanto, procure a estar sempre nas coisas que convêm, nas coisas que edificam, para que você possa ter uma vida de santificação, para que você possa ter uma vida
de paz com o Senhor, para que você possa ter uma vida diante de Deus tranquilo. Para que aquela luzinha vermelha que eu sempre falo não acenda. Sempre que for tomar uma decisão, pense 2 vezes. Ah, mas 2 vezes não deu para ter. Pense 3, pense 4, pense 5, pense 1000 vezes. Mas quando tomar a decisão, tome consciente de que você está fazendo de acordo com a palavra do Senhor, para que a vida seja uma vida de paz. Ah, eu vou fazer isso. Qual a consequência? Pense nisso. Pense assim, qual a consequência desse meu ato? Vai me causar o quê? Senhor, me oriente. Apresente sempre a Deus todas as suas petições. Apresente a Ele e aguarde uma resposta. Tem gente que apresenta e toma uma decisão. Não. Aguarde. Porque Ele vai te orientar. Ele vai te dar um sinal. Ele vai te levar a você tomar a decisão correta. Então, pense sempre nisso. Cuidado para não se envolver com heresias destruidoras. O mundo está cheio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hoje em dia nós estamos vivendo o tempo das heresias. Aí diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ah, não, é só lá fora. Pastor, isso é lá fora, é lá no meio do povo. É lá no carnaval da Sapucaí. Não, pastor, é lá nas festinhas que surgem por aí pela rua, nos bares. Não. Lá não precisa nem ter muito isso, não, porque já estão vivendo lá mesmo. Ele coloca muito bem aqui, ó. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, já está dizendo que lá vai surgir. Aí dá uma dica. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sabe? Aquele jeitinho assim dissimulado, sabe? Sorrisinho. Está sempre rindo. Esse negócio está sempre rindo é complicado. Está sempre devagarzinho, vai chegando, né? Aquele jeitinho, aquele molejozinho, e vai entrando, e vai dissimuladamente. Então, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu creio que você não quer isso para você. Eu creio que você não quer estar nesse grupo de pessoas. E de repente, tá? Às vezes acontecem as coisas e você fica, mas por quê? Repentina destruição. Heresias destruidoras. Não é assim. Não é assim. Vai ali na esquina ali com a vovó não sei das quantas, com o pai não sei de quem. Faz uma mandinguinha. Nada disso está na Bíblia. Heresias destruidoras, que só vem para afastar o povo de Deus. Então nós precisamos estar em alerta. Que nós possamos escolher viver de maneira como Deus planejou para cada um de nós. Porque tem um plano perfeito. Todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida. O Senhor é o autor da nossa vida. Ele nos deu a vida e no momento que Ele quiser, Ele vai nos levar embora. Ele já escreveu todos os nossos dias. Então, que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle. Sempre. Sempre. Né? Não esqueça que temos uma grande responsabilidade com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não foi feito para andar de qualquer maneira, não foi feito para viver de qualquer maneira, não foi feito para sair todo rabiscado. Nós somos templo do Espírito Santo, existe responsabilidade.
Existe a responsabilidade no nosso corpo em todos os sentidos. A pessoa que se alimenta mal, ela vai ter consequência. A pessoa que se dedica ao vício, de qualquer grau que seja, vai ter consequência. A pessoa que se dedica ao pecado vai ter consequência. A pessoa que se dedica à prostituição vai ter consequência. Ao adultério vai ter consequência. Tudo vai ter consequência. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. As nossas escolhas farão diferença em manter a nossa posição em Cristo, como Deus estabeleceu. Na vida, faremos escolhas o tempo todo e em todo o tempo. Portanto, que possamos fazer escolhas sábias, de acordo com a vontade de Deus. Escolha viver na fé, confiando no que Ele já fez por você. E para nós encerrarmos, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus está vindo com a multidão. Ele andava assim, aonde ele ia. Quando ele dizia, eu vou ali orar. Quando ele chegava, já tinha multidão esperando por ele. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar. Ele fez uma grande escolha. Ele soube fazer a escolha certa na hora certa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, aqueles que estavam ali para dizer para ele, não acredita não. Sai daqui. Não incomoda o mestre não, sai daqui. Mas ele, não, é a minha hora. Eu preciso fazer uma boa escolha. Versículo 49. Parou Jesus e disse, ele vai sempre parar para nos ouvir. Chamai-o. Chamaram. Então, o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Foram lá para o cego e falaram, tem bom ânimo. Levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse versículo aqui nos leva a uma meditação. Muitas das vezes nós precisamos lançar de nós tudo aquilo que não convém. Ele tirou aquela capa naquele momento, podia impedir ele de chegar rápido onde ele queria, que era estar com o mestre. Ele fez o quê? Ele lançou de si a capa, ele tirou a capa e foi ter com o mestre. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus? Eu não sei, ore. Ore, pergunte a Deus. Senhor, o que não está te agradando? O que eu posso fazer para poder viver uma vida de santificação? E se Deus falar, lance fora. Lance fora. Ele fez isso. Lançou de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Ele foi ter com aquele que falou, a minha escolha é essa. Eu não vou, não adianta ninguém vir me atrapalhar. E quando ele chega diante do mestre, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir muita coisa. Ele podia dizer assim, não, eu quero uma cesta básica. Eu quero um cartão de crédito. Ele podia pedir muita coisa. Mas ele disse, mestre, que eu torne a vida. O que você pode pedir a Deus nessa noite? De repente você já foi uma pessoa ativa na obra. De repente você já esteve lá, você já fez de tudo, e hoje por algum motivo os teus olhos estão vendados. E o mestre pergunta para você nessa noite, o que queres que eu te faça?
E o que você pode responder nessa noite? Que eu volte a ver. Que eu volte a ser aquela pessoa ativa que eu era na tua casa. Que eu volte, Senhor, a me envolver mais com a tua obra. Senhor, que eu possa viver uma vida diante do altar. E aí no versículo 52, Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amados, vai sempre existir um momento na nossa vida que nós vamos ter que fazer escolha. Nós sempre vamos ter que fazer uma escolha. Você sempre vai ter, no meio da tua caminhada, que fazer uma escolha. Escolha sempre o certo. Não escolha entrar por desvios. Não escolha atalhos. Não escolha caminhar por lugares que você sabe, desculpe o termo, que você vai se dar mal. Escolha andar com o Senhor. Escolha o caminho certo. Se você está na dúvida, olhe, Senhor, que decisão tomar? Que decisão tomar? Vou te dar um testemunho. Eu, há 26 anos atrás, eu tinha que tomar uma decisão. E a pastora Ana também tinha que tomar uma decisão. Porque na época eu estava com 41 anos e a pastora Ana estava com 24 anos. Eu vinha de um casamento com 5 filhos e a pastora Ana também vinha de uma separação, de um casamento, não tinha filho. E nós oramos, tanto eu orava quanto ela orava. E só descobrimos o segredo da oração quando nós nos casamos, porque eu orava assim: Senhor, não é hora de acontecer novamente. É hora de dar certo. E ela orava do mesmo jeito. Claro, cada um com o seu jeito de orar, mas o sentido da oração era o mesmo. Não podemos fazer novamente uma escolha que pode dar problema lá na frente. E eu ainda tinha que orar um pouco mais, porque na minha oração eu dizia: Senhor, eu tenho 5 filhos. E a pessoa que for vir ter comigo tem que gostar dos meus filhos. E nós fizemos a oração certa. E nós casamos. E agora, no dia 2 de maio, nós fizemos 26 anos de casado. Os filhos meus já estão criados. Com ela nós tivemos mais 2. Já temos uma dessas 2, uma já nos deu neto. Temos a caçula. Mas por quê? Porque nós oramos a Deus. Não foi porque eu olhei para ela e falei: oh, mas essa é a mulher bonita, muito bonita. Mas não é por isso. E nem ela olhou para mim e falou: oh, esse é o meu galã. Não. Nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, nos orienta. Se ele dissesse não, eu ia chorar, ela ia chorar, mas com certeza a escolha que ele teria feito para nós seria melhor. Mas a escolha nesse momento, e graças a Deus por isso, foi essa. E por isso, até hoje, nós estamos juntos. 26 anos de casado. Então, faça a mesma coisa. Olhe sempre. Esteja pronto para receber a resposta do Senhor. São 26 anos. Tem flores? Não. No meio das flores vieram muitos espinhos. Mas esses espinhos sempre serviram para que nós juntássemos todos e fizéssemos um degrau para mais uma vez avançarmos. E eu louvo a Deus por isso. Que você possa também fazer a mesma coisa. Que você possa tomar uma decisão acertada nessa noite, ou sei lá que hora que você está vendo esse vídeo. Que você possa agora parar e meditar e falar: Senhor, me mostre qual a escolha que eu devo fazer. Porque a vontade de Deus para a tua vida, com certeza, ela vai ser boa, agradável e perfeita. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra que vem de encontro aos nossos anseios, vem de encontro às nossas necessidades. Que possamos sempre, Pai, fazer a escolha certa para termos dias felizes. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Eu quero declarar sobre a tua vida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, faça parte da tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.